Amado Mestre, mais uma vez, reunidos em seu nome, pedimos que derrame sobre todos nós as suas energias salutares, desbloqueando o nosso entendimento, dilatando o nosso coração e a nossa vontade para assimilarmos o seu Evangelho. Que a sua luz permaneça conosco, nos intuindo, nos direcionando, hoje e sempre. Graças a Deus. A lição da tarde, a reflexão da tarde, é do livro Vinha de Luz, lição 90, psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel, cujo título é De Coração Puro. Ao iniciarmos a conversa, vamos lembrar a definição de coração. Coração é um órgão muscular do corpo humano, responsável por bombear o sangue para todo o organismo. Leva oxigênio e nutrientes para as células, remove o gás carbônico e resíduos metabólicos e mantém a circulação sanguínea, que é a vida. Sem o funcionamento do coração, o corpo não sobrevive. A importância de cuidarmos do nosso corpo físico, espiritual e principalmente do nosso coração. Coração, na definição simbólica, emocional e cultural, é uma expressão muito usada em contextos poéticos e morais. Quantas poesias que a gente ouve falar do coração, não é? No sentido figurado, o coração representa o centro das emoções, sentimentos, intenções e da moral de uma pessoa. Através dos seus batimentos acelerados, ele expressa as nossas emoções, demonstrando amor, empatia, compaixão, indica sinceridade representada, a consciência moral de cada indivíduo. O coração também se expressa sentimentos de forma poética e cultural. Quando nós dizemos, olhe com os olhos do coração, vem à nossa mente essa casa maravilhosa, essa creche que nos enche de alegria. E também quando dizemos, ouça a voz do seu coração, fale com o coração. Não significa que o coração vai falar, mas significa que nós vamos mergulhar interiormente, vamos nos autoavaliar, vamos nos analisar e colocar para fora aquilo que há de melhor em nossos corações. Não é o coração que vai responder, não, ele é apenas um órgão muscular do corpo humano. A resposta virá da centelha divina que existe em cada um de nós, que está gravado na nossa consciência, que é o nosso espírito, que é representado pelo coração. Então, quem sente, quem vê, quem prevê é o nosso espírito e reflete no nosso coração. É a conexão com Deus que fica bem clara no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não verão a Deus com os olhos físicos, mas verão a Deus com os olhos do coração, com os olhos da alma, sentindo a presença do Divino Mestre em nossos corações e em nossas vidas. Essa bem-aventurança é uma das promessas mais maravilhosas do ponto de vista espiritual, pois nos alerta, inclusive durante a nossa reflexão, tem vários aspectos que a gente fala, ele nos alerta, é um alerta de Jesus para que nós possamos vivenciar os seus ensinamentos. Então, o primeiro alerta que ele nos dá é para nos purificarmos, a fim de permanecermos cada vez mais próximos de Deus. A simplicidade, a humildade, a vontade, a intenção são elementos básicos para o coração puro. Jesus foi bem claro ao afirmar, por onde está o seu coração, aí estará. Por onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Tudo aquilo que a gente ama, que a gente se fixa de uma maneira
sagrada o nosso coração reflete, ou na pessoa, ou no fato, em coisas que nos fazem bem. Com o que escolhemos alimentar o nosso coração diariamente, por meio dos nossos pensamentos, palavras, ações, criamos uma vibração que influencia profundamente a nossa vida. Coração puro significa agir e sentir com sinceridade, bondade e intenções limpas, sem malícia, sem falsidade, sem segundas intenções. É alguém que age de boa fé, com honestidade emocional, demonstrando inocência e simplicidade no sentir, e não guarda rancor nem desejo de prejudicar o outro. Está ligado à intenção e à boa vontade das nossas atitudes. Amélia Rodrigues, no livro O Essencial, capítulo 5, a lição Júbilos e Morredouros, que nós podemos entender como conquistas eternas, ela começa falando sobre as estações do ano, como elas se sucedem. E eu vou tomar uma partezinha aqui e vou colocar algumas reflexões que eu fiz e depois voltaremos para as colocações de Amélia. Então, Amélia começa assim: as estações sucediam-se no tempo. É como hoje, quando desejamos feliz ano novo. E a vida continua igual. Não é o ano novo que deve fazer a diferença, mas a nossa maneira de proceder frente às ocorrências do novo ano. E ao nos espelharmos na natureza, percebemos que ela nos ensina a viver, a conviver com os diferentes e com as diferenças, num ritmo harmonioso de paz e de alegria. Ela nos dá o recado através das 4 estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Temos que nos adaptar à primavera, ao verão, ao outono, ao inverno. Mais um alerta da sabedoria. Quantas vezes nós desejamos algo que não sai do jeito que a gente quer e nos irritamos, despejamos no próximo toda a nossa irritação, ele não tem nada a ver com isso. Mas a natureza está nos ensinando: acorda, aprenda a vivenciar com as diferenças, com os diferentes, e saiba discriminar uma coisa da outra. O que eu posso modificar, vamos modificar. O que não dá, vamos aceitar. E vamos continuar a caminhada com ânimo, com alegria, apesar dos apesares. Porque a vida é muito curta. As oportunidades de aprendizado estão ao nosso lado todos os dias. E por que não aproveitá-las? Quando a gente se magoa, quando a gente empurra, quando a gente briga, estamos deixando de crescer. E aí, tudo acontece da mesma forma nas 4 estações do ano. Se não nos adaptarmos às ocorrências da natureza, nos adaptando ao vestuário, à alimentação, ao exercício físico, que na hora de muito calor, no verão, não dá, então tem que ir mais cedo. Então nós estamos sempre nos adaptando. E quando a gente fala da reforma interior, a gente diz: é tão difícil. Mas se a gente tiver vontade, se a gente tiver disposição, a gente consegue. Porque nós já estamos sendo trabalhados inconscientemente pelos fatos da natureza, pelas características que ela nos apresenta e que muitas vezes nós não percebemos. E aí é o que acontecia naquele momento, próximo ao mar da Galileia. As estações sucediam-se no tempo, tudo era igual, as ocorrências iguais às ocorrências do passado. Porém, ele estava na terra, construindo o reino de amor. E aí, a atmosfera do planeta modificara-se. A natureza, mais colorida, agradecia as pisadas do Divino Mestre nas gramas, nas flores rastreiras que perfumavam o ambiente. E as suas pegadas transformaram-se em setas de luz
na escuridão dos tempos, apontando o caminho rumo ao futuro e à libertação através dos seus ensinamentos. As pessoas sofridas e marcadas pelas tristezas da submissão e do desencanto agora sorriam, pois a grande maioria já haviam tido contato com ele, e a energia dele inundavam as pessoas de esperança e de alento. Ninguém pode viver sem esperança do bem-estar interior, apoiado na esperança de dias melhores. E ele dava esse apoio, ele dava confiança, e a pessoa ficava animada, querendo realmente vivenciar os seus ensinos para poder se libertar das aflições, das mágoas e das tristezas. Os ricos, os profissionais da religião, em razão de não se sentirem privilegiados pelo seu destaque, tentavam ignorá-lo. Mas a indiferença do princípio foi se tornando curiosidade, que logo explodiu em ira e desprezo por ele. Porém, mulheres da sociedade, como Joana de Cusa, cujo marido era servidor de alto escalão de César, Lídia Lentulus, cujo marido era senador, sempre que possível acompanhavam-no, visitavam-no, transformando-se em exemplos de nobreza e de amor sem limites com relação aos escravos, aos servos e às demais criaturas. Elas se destacavam como pessoas de corações puros, vivenciavam os ensinamentos do Mestre e conseguiam colocá-los no seu dia a dia. O seu grupo de apoio e seguidores passaram a ser agredidos pelos pigmeus sociais. No entanto, o grupo dos infortunados e sofredores, que o respeitavam e o amavam, só crescia. Iniciada a revolução do amor e da misericórdia, nunca mais desapareceriam os fiéis lutadores, nem deixariam de existir os combatentes devotados que existem até os dias de hoje. À medida que a gente assimila e vivencia os ensinos do Divino Mestre, nos tornamos diferentes. E por onde passarmos, levaremos os teus ensinamentos. Lógico que estamos ainda aqui em aprendizado. Então, mais aos poucos, nós vamos adquirindo esta postura. Em um entardecer, quando Jesus falava a respeito da fraternidade entre os homens, alguém começou a gritar o seu nome e pedir misericórdia para a sua paralisia. As pessoas reclamavam do perturbador. Por fim, foi conduzido até Jesus. O enfermo declarava ter fé na sua força e pedia-lhe que o curasse. Jesus olhou profundamente e um véu de tristeza cobriu-lhe a face. Curai-me, Senhor, suplicava o infeliz. O mestre mergulhou aqueles olhos que pareciam luzes nos olhos daquele inquieto e disse com melancolia: permanecei como estás, Zacarias ben Azarias. Vós elegestes esta situação a fim de tentares o vosso Senhor. Voltai e dizei a quem vos enviou que a vossa vontade foi feita. Fingis paralisia para desnortear-me, e eu vos concedo a realidade dela, a fim de que melhor avalies a própria alucinação. Após a farsa ser desmascarada, o charlatão não conseguiu se levantar, porque estava imobilizado. Ele viera a mando de alguns fariseus que lhe concederam poucas moedas para expor Jesus ao ridículo e foi conduzido de volta quase imobilizado. Uma onda de revolta e de angústia
perpassou pelos presentes. Doce como um favo de mel, apiedado pelo ignorante e perverso adversário, Jesus afirmou: cada um é autor do seu destino. O que se cultiva no coração se manifesta no corpo e na conduta. Outro alerta para a nossa caminhada. Eu, porém, vim para que o mundo seja melhor. E nada obstante, a sentença que Zacarias se impôs, após alguns dias de reflexões e de arrependimento, ele voltará aos movimentos, porque o Pai não deseja a morte do pecador, mas sim do pecado. Porém, é indispensável que os sentimentos nobres que dormem no indivíduo despertam e conduza-o para a paz. Temos que dar oportunidade para os nossos sentimentos que estão adormecidos, para que possam despertar e conduzir-nos para o bem, para a luz. Não são os sadios que necessitam de médicos, mas os enfermos. Não há enfermidades maior do que a ignorância, o desprezo de si mesmo e o autoabandono. Mais um alerta fundamental para a nossa caminhada. Não há enfermidades maiores do que a ignorância, o desprezo de si mesmo e o autoabandono. São esses que se atiram à miséria e ao desequilíbrio. São essas pessoas que não cultivam a paz, o amor, o respeito a si mesmo, que se atiram à miséria moral e ao desequilíbrio, que faz com que todas as pessoas se afastem deles. E eles estão suplicando por socorro, mas não sabem pedir socorro. Daí a nossa sensibilidade, a nossa perspicácia de perceber que aquele irmão que tanto nos afeta, que é tão difícil, está gritando: acode-me, socorro, e não sabe falar. E o que podemos fazer? Às vezes só orar, mas já é bastante. Outras vezes, além de orar, conseguir dialogar, conseguir direcionar, não é? Jesus é o mais sublime ser que a compreensão humana pôde conceber. Quem o via jamais o esquecia. O seu olhar penetrante, a sua face terna, penetrava nos corações e nas almas das pessoas. Tomado de pavor, Zacarias pediu para ser levado aos seus aliciadores, que foram surpreendidos com o acontecimento, ante ao qual, de imediato, proclamaram Jesus como um feiticeiro, e que ele lidava com o Satanás, e que era necessário apedrejá-lo. O enfermo indagava: e agora, o que faço? E o que podeis vós fazer, que sois fariseus obedientes à lei? E eles responderam: agora o resultado é com você, que quis enfrentar o feiticeiro. Resolva da melhor maneira a situação que criou com a sua maldade. E atirando algumas moedas, como fariam bem mais tarde com Judas, concluíram: aí está o que lhe prometemos. E afastaram-se, confabulando em torno da melhor maneira de entregar Jesus às autoridades por desrespeito à lei. Outro alerta: essa é a atitude dos que incitam discórdia e desaparecem. Aqueles espíritos pequenos que ainda não abriram para a luz, que muitas vezes estão em torno das nossas vidas. O importante é observarmos e analisarmos antes de tomar atitudes, para que não possamos cair nas armadilhas como Zacarias caiu. Jesus disse que cada um é autor do seu destino. O que se cultiva no coração se manifesta no corpo e na conduta.
Esta frase sintetiza princípios da doutrina espírita que se conectam com a lei de causa e efeito, com a evolução do espírito e o aprimoramento moral do ser humano. Somos autores dos nossos próprios destinos. Deus é soberanamente bom e justo. Sendo assim, não cria privilégios nem condenações arbitrárias. O destino não é algo fixo ou imutável ou imposto, mas uma construção contínua, permanente e progressiva, resultado das escolhas que fazemos hoje e das que fizemos ontem, nesta e em outras encarnações. Não somos vítimas do acaso, porque de repente a gente fala, eu sou vítima, tudo é comigo. Não somos vítimas do acaso, não. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, ele esclarece: somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição por meio de múltiplas reencarnações. Essas múltiplas experiências reencarnatórias nos mostram sutilmente a importância de convivermos com as diferenças e com os diferentes, nos adaptando de maneira simples e natural. E é através desse exercício, desse aprendizado, que ocorre a evolução do nosso espírito. Quando tivermos a sensibilidade para escutarmos as sublimes lições do Evangelho e convertermos-nos com as suas dúlcidas narrativas, que penetrarão nos nossos ouvidos como melodia de amor, estaremos prontos para a venturosa vivência cristã, podendo reencarnar em planetas mais elevados. Mas só para lembrar, teremos que nos adaptar às diferenças e os diferentes que habitam o planeta por onde a gente for passar. É outro alerta para as nossas transformações, para não sermos radicais com aquilo que queremos, com aquilo que buscamos, mas para termos abertura e analisar com lógica com objetivos aquilo que a gente pretende. Quando dizemos que somos autores do nosso destino, não significa que tudo acontece exatamente como queremos, mas que colhemos os frutos das escolhas que fazemos nessa e em outras vidas. A lei de causa e efeito é expressão de justiça divina aliada ao amor. Cada experiência difícil, cada desafio, traz em si uma oportunidade de aprendizado, crescimento espiritual. Deus não pune, Deus educa. E a ciência moderna já começa a reconhecer o que o Espiritismo ensina há mais de um século. A mente influencia o corpo. Emoções desequilibradas, quando mantidas por longos períodos, podem refletir em doenças físicas. Assim como a doença estando no corpo e a mente estando fortalecida, ela dribla a doença. Temos exemplo disso no nosso dia a dia, nas pessoas do nosso convívio, que a força da fé, da vontade, da disposição de estar conectado com o alto, faz transformar a nossa doença em saúde, prolongando a nossa vida. Como eu estava dizendo, emoções desequilibradas, quando mantidas por longo período, pode refletir-se em doenças físicas. O rancor prolongado, a culpa excessiva, a revolta constante fragilizam o organismo. É a porta aberta para a doença entrar. Não como castigo, mas como um chamado, uma renovação interior. Analisarmos as nossas deficiências, por que o meu corpo está reclamando, o que eu tenho que transformar para transmitir saúde para ele,
O corpo fala aquilo que o espírito muitas vezes se recusa a escutar. Nossas atitudes são o espelho fiel do que trazemos no coração. Não é possível cultivar intolerância no coração e agir com fraternidade. Não se sustenta a violência interior praticando a paz exterior. Não dá para enganar. Podemos enganar por um período, mas logo cai por terra. O Evangelho nos convida à vigilância constante, vigiar pensamentos, sentimentos e ações. A aplicação do amai-vos ardentemente uns aos outros, como diz Pedro no capítulo 1, versículo 22 do Evangelho, é o principal objetivo das lutas na Terra. E nós ainda temos muita dificuldade para interpretar essa recomendação, quando se refere ao coração puro. Quantas vezes dizemos que amamos, mas impomos condições. Amamos quando somos compreendidos, quando somos retribuídos, quando não somos contrariados. Afirmamos amar, porém, logo que surjam circunstâncias desagradáveis que vão contra os nossos desejos, passamos a detestar. E os gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes de interesse inferior. Amar é difícil, porque nos obriga a sair de nós mesmos, nos convida a calar o orgulho, a silenciar a mágoa, a abraçar a dor do outro. O amor que Jesus nos pede hoje é o perdão que ainda dói. Sabe quando o coração dói porque alguém nos magoou? É esse perdão que Ele espera que a gente aprenda, para que a mágoa que chega seja dissolvida mais rapidamente possível. Isso é um aprendizado, e nós estamos aprendendo um pouquinho por dia, até que vai chegar um dia que a gente vai passar pela mágoa, pelo rancor, com tranquilidade. E então, a palavra gentil que evita ferir, o ouvir com atenção. Às vezes a pessoa tem uma necessidade de fazer uma catarse, de falar alguma coisa que está magoando o coração, e conversa com a gente, e a gente está no celular ou está distraído. Ouvir, dar atenção. São momentos que a pessoa pode se refazer, se reestruturar para a caminhada. O gesto simples que pode salvar alguém, o amor que serve com alegria, onde quer que estejamos, no trabalho, no trânsito, na casa espírita. O amor não é apenas um sentimento, é uma lei divina, é a força que rege o universo, que mantém os mundos em harmonia e impulsiona os espíritos em sua jornada evolutiva. O Espiritismo nos ensina que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão para as ofensas. Cada vez que escolhemos a amar, mesmo ferido, nos aproximamos de Deus. O verdadeiro amor é o somatório de todas as virtudes desenvolvidas. Olha quanto tempo vai demorar ainda para a gente poder aprender a amar verdadeiramente. Temos que trabalhar muito as nossas virtudes e descartar os nossos vícios. O amor é um sorriso que aquece o coração, um abraço que fortalece, um olhar sincero que penetra e um carinho que engrandece. Servir com dignidade é uma das mais nobres expressões do amor e da caridade em ação. Que Jesus nos inspire a sermos mais brandos, mais pacientes, mais nobres, com a caridade em ação, lembrando sempre que, fora da caridade, não há salvação. Oremos. Amado Mestre,
o seu evangelho alimenta o nosso espírito, a nossa alma, nos predispõe a aprender cada dia mais, vivenciá-lo, senti-lo em nossos corações, como também, Senhor, sentir a sua presença, nos intuindo, nos direcionando, nos fortalecendo. Faça-nos, Senhor, instrumento do seu amor, que possamos desfraldar a bandeira do cristianismo por onde passamos, com os teus ensinamentos, com a compreensão, com o sorriso, com o saber ouvir, amparando e auxiliando a todos que necessitam, para que cada um possa descobrir dentro de si mesmo a grandeza dos seus corações, que ainda estão adormecidas e que os aproximará cada vez mais de vós. Obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, pela casa que nos abriga, pelos amigos, por esta creche bendita, pela nossa casa de Bezerra, onde colhemos as frutas dos bons pensamentos, as flores e o perfume do amor. Esteja conosco, Senhor, nos aparando e nos intuindo, hoje e sempre, com as graças de Deus, e que assim seja. Muito obrigada.